Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 21. 21, tá? Paulo vai dizer assim: mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção. A palavra redenção aí é a palavra apolitrósias, que significa a redenção de um escravo. Alguém que foi retirado lá do império das trevas e foi trazido livre, e agora está liberto. Então, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação. Essa palavra também é complicada. Romanos tem vários termos teológicos complicados. Propiciação, muita gente não entende esse termo aí, ilasterion. Esse termo no grego indica a tampa do propiciatório. Daqui a pouco eu explico para você como é que funciona isso aí, tudo bem? Então, 25, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé, no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Eu estou aqui pensando, está ali o filho da Regina, de quem gosto bastante. Tudo bem, meu filho, você está bem? Esse garoto que sempre nos respeitou muito aqui. E, se eu não me engano, está com a namorada, com a noiva, não sei. Me perdoe a minha ignorância, porque realmente eu não sei se já noivou, se está namorando, como é que é. Estou aqui de longe. Mas eu não sei se ela está nos visitando pela primeira vez, e pegar uma mensagem de Romanos, com vários termos teológicos, talvez assuste a menina. Então, por isso que eu estou dando essa palavra, viu? O texto de Romanos é de fato um texto difícil da gente entender. Tem um bichinho andando em mim aqui. E, para você que está aqui pela primeira vez, como a queridíssima que está ali com a gente, realmente é um pouquinho complicado, mas eu vou fazer de tudo para simplificar, né? Vou jogar bem ao nível aí, bem didático, para a gente conseguir compreender bem o que é que Paulo está nos dizendo nessa manhã. Então, vamos usar o templo aqui como uma referência, para que a gente possa entender um pouquinho do que Paulo está dizendo quando ele fala de propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação que aparece aí é uma referência clara à tampa do propiciatório. Que negócio é esse? Negócio estranho, né? Nós precisamos entender, e guardem aí, a partir do final de janeiro, especificamente, depois do dia 23, 21 ali, 22, 23, finalzinho de janeiro, na primeira quarta-feira, a gente inaugura uma série de mensagens sobre Êxodo e Levítico. Vou explicar para você todas as leis de Israel, todas elas, todas as 613 leis de Israel, e os porquês, ok? Nós vamos estudar o tabernáculo aqui, com imagens, com tudo direitinho, o que significava. Então, a partir de janeiro, depois ali do dia 20, primeira quarta-feira, nós vamos inaugurar um estudo sistemático, profundo, sobre o tabernáculo e as leis de Israel. Então, nós vamos dar um passeio pelo Velho Testamento, justamente para que possamos entender situações assim no Novo, que temos tanta dificuldade de entender. Há muito tempo que eu estou falando nisso, querendo pregar em Levítico, as leis de Levítico, para a gente entender os porquês, e Deus me deu nessa manhã, estava orando no gabinete, vamos dizer assim, a autorização para começar. Então vai ser a próxima sequência. Só que detalhe, nós vamos estudar o ano inteiro. Não dá para estudar menos de um ano. Só quarta-feira, então nós vamos estudar o ano inteiro. Vamos entender questões assim.
Porque a tampa o propiciatório, que era na verdade a tampa da arca do concerto, ela é muito importante para nós, essa terminologia. A arca é muito importante, a tampa é muito importante. Antigamente as pessoas não podiam entrar no templo para adorar o Senhor. Então o que elas tinham que fazer? Elas tinham que ter um representante espiritual. Um representante espiritual e ao mesmo tempo legal, porque nós estamos falando de lei, que envolvia tanto a vida física da pessoa quanto a sua vida espiritual. Quando Deus tira Israel do Egito, ele estabelece leis para Israel caminhar. E Israel passa a viver uma teocracia. Deus começa a liderar o povo diretamente. Já começou a liderança a partir do momento que Deus tira Israel do Egito, que era escravo do Egito. E como é que a gente vê essa teocracia? Com a nuvem durante o dia, protegendo o povo do sol, o povo caminhando pelo deserto de Cades Barneia, e a coluna de fogo à noite, afugentando os animais e provendo calor, porque o deserto realmente é muito frio, em algumas épocas do ano. Bem, Deus leva aquele povo para a terra de Canaã e diz assim: olha, se vocês caminharem comigo, eu abençoarei vocês. Vocês terão vitória aqui. Já estou trazendo vocês para uma terra que emana leite e mel, ou seja, é uma terra que tem fauna e flora. Não é um deserto, simplesmente. É um local escolhido, a dedo, de providência para vocês. Vou dar essa terra para vocês, para que vocês possam se desenvolver. Só que vocês terão que andar nos meus mandamentos. E aí nasce a lei. E se o povo quisesse andar com Deus, deveria caminhar naquela lei. Eram 613 mandamentos. Dentro desses mandamentos, nós tínhamos mandamentos mais importantes. E você conhece uma parte muito importante, você já ouviu falar dela, provavelmente já estudou, que é a parte dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos eram apenas o resumo da lei. Eram 613 mandamentos. E o povo tinha que caminhar naquela lei. Só que o povo, vez por outra, não conseguia caminhar naquela lei. E a Bíblia vai dizer que, se o camarada desobedecesse, se pecasse contra Deus, quebrando a lei, ele teria que morrer. Porque ele era destituído da presença de Deus e tinha que morrer. E Deus, então, temporariamente, proveu uma situação para que o camarada não precisasse morrer. Mas, como o pecado traz a morte, alguém tinha que morrer no lugar do pecador. E aí nascem as experiências com animais, as situações com animais. O camarada pegava lá a sua ovelhinha, levava diante do templo, né, do tabernáculo, e ele então fazia uma oração a Deus. Simbolicamente, ele passava os seus pecados para a ovelha e levava a ovelha para o sacrifício, e a ovelha morria no lugar dele, o cordeiro. Então, aquele cordeiro era uma espécie de Cristo no Velho Testamento, era um tipo de Cristo, para ficar mais fácil para você entender. O termo correto teológico é esse, o tipo de Cristo no Velho Testamento. E aí apontando já para o que seria o futuro, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria para morrer no lugar do pecador, de uma vez por todas, num sacrifício só. Pois bem, o povo não tinha acesso ao templo, justamente por conta da questão do pecado. O povo não tinha condição de ter contato direto com Deus. Então, vamos usar o nosso templo aqui como um padrão. O templo naquela época, o tabernáculo, ele tinha duas partes principais. Então era uma tenda que tinha peles jogadas por cima para não chover dentro. Ela ficava montada no deserto e ela tinha duas repartições: o Santo dos Santos e o Lugar Santo. Então eram duas partes diferentes. Então, vamos supor que o púlpito aqui seja o Santo dos Santos. A gente até brinca, né? Aqui, pessoal do louvor. Entrou aqui no Santo dos Santos, você pode tirar a máscara. Desceu, tem que colocar, né? Porque a gente acabou determinando isso aqui, brincando sobre essa questão, né? E a ideia era justamente essa. Havia uma repartição muito parecida com essa, só que não tinha elevação. Era tudo no mesmo nível. E tinha uma cortina que separava os dois ambientes dentro do tabernáculo. Essa cortina era espessa. Foi essa cortina que, quando Jesus Cristo morre na cruz, ela é rasgada de cima a baixo.
significando que a partir dali, em Cristo, nós podemos entrar e ter agora intimidade com Deus, em Cristo. Só que naquela época, Cristo ainda não tinha morrido, pelo menos não historicamente. A Bíblia diz que o Cordeiro está morto desde a fundação do mundo, ou seja, está determinado que ele morreria. Mas ele morre na história, ele entra na história e morre nela. Então havia antes disso a cortina. E as pessoas comuns, elas não podiam entrar na presença de Deus. Elas tinham contato com Deus à distância, lá de fora do tabernáculo. Dentro do tabernáculo, na parte geral, só sacerdotes. E no Santo dos Santos, uma vez por ano só, o sumo sacerdote entrava para pedir perdão pelos pecados de toda a nação. Além do pecado que o camarada sabia que cometia, ele orava e passava para o animal e sacrificava lá fora, que tinha um espaço lá fora para ele sacrificar, separado também, porque além do templo tinha uma cerca de fora a fora, tinha um espaço lá fora, como se fosse ali o estacionamento. Lá no estacionamento o cara podia entrar, como se fosse um estacionamento assim, tinha um pátio do sacrifício, tinha um altar, tinha uma grelha. Interessante como é que Deus gosta de grelha, é um negócio lindo, no Velho Testamento. E eu aprendi isso com o papai, Deus gosta de grelha, gente. E aí tinha uma grelha lá de fora para o cara sacrificar lá, colocar a carne para queimar e tudo mais. Bem, lá ele podia entrar, aqui não. Uma vez por ano o sacerdote entrava, passava pela cortina, e aqui dentro do local santíssimo estava a arca do concerto, que era uma caixa de madeira revestida de ouro. E ela tinha uma tampa. Nessa tampa tinha 2 anjos virados, um para o outro. Os teólogos discutem bastante sobre a posição desses anjos, se eles ficavam com as asas abertas ou se as asas eram fechadas, um de frente para o outro. A probabilidade maior é que as asas eram fechadas, justamente para cobrirem, essa é a ideia. Porque dentro da caixa, o símbolo era que ali estava a presença de Deus, dentro da caixa. Tanto é que ali, em princípio, foram colocados os 10 mandamentos, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, símbolo do concerto. O que é o concerto? É o pacto de Deus com Israel. Se Israel andasse com Deus, obedecesse os seus mandamentos, Deus abençoaria Israel. Então esse é o concerto, é o pacto. Quando a Bíblia fala de novo pacto, é um novo pacto em Cristo agora. Ok? Bem, mais tarde, o bordão de Arão que floresceu dentro da caixa, simbolizando que aquele local era um local de vida, tá? Aquele bordão, a varinha de Arão seca, foi colocada ali, e ela floresceu dentro da arca, porque ali estava a vida. E foram colocados ali também potes, ou pelo menos um pote com maná. O maná lá fora estragava, mas dentro da arca não, justamente porque Deus preserva, é o preservador supremo do universo. Aliás, abra aspas, vamos abrir parênteses, melhor, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, para depois você não dizer que eu falei heresia. Acorda se você está dormindo. Cientistas descobriram a substância do maná. Não sei se você sabe disso. É chocotone com mel. Rapaz, esse negócio de chocotone é maravilhoso, gente. Deve ser maná esse negócio, não é possível. Esse negócio vem do céu, cara. Essa receita não foi criada por humanos. Eu não estou nem almoçando e jantando mais, eu só como chocotone agora. Eu não quero mais nada na vida. Mas eu estou brincando, não tem nada a ver com ciência, eu estou brincando com vocês. É que eu como aquilo, eu lembro do maná. Eu falo, rapaz, isso deve ser parecido com maná. Com maná era um negócio delicioso, né? Troço bom, rapaz. Mas vamos lá, isso é papo para outro dia. Naquela arca do concerto, como Deus estava presente, ali se fazia presente no sentido de simbolizar a sua presença no meio do povo. A arca do concerto tinha uma tampa chamada de propiciatório.
Quando o sacerdote matava o bezerro para pedir perdão pelos pecados de todos, e é isso que eu queria dizer, que o cara lá pegava o bezerro e matava e confessava o pecado dele. Mas o pecado que ele nem viu, o pecado que ele nem sabia que tinha cometido, que ele nem percebeu, o pecado do coração, que ele nem percebeu. Então o sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer pedido de perdão pelo restante, pelos pecados que a nação provavelmente nem percebia. E aí então ele matava o cordeiro, entrava lá, pegava o sangue na ponta do dedo e aspergia 7 vezes sobre a arca do concerto, sobre a tampa do propiciatório. Então isso está descrito, eu até anotei aí, depois se você quiser dar uma lida, é Levítico 16, versículos 14 a 21, está lá. O sacerdote, o sumo sacerdote tinha que entrar lá e fazer isso. E aí os querubins que cobriam ali, um símbolo de cobertura, no que diz respeito à presença de Deus, para que o sumo sacerdote pudesse ter ali uma espécie de impedimento de olhar diretamente para o interior da arca, né? Então eles cobriam. E a ideia do propiciatório é justamente essa. Olha, eu expliquei 10 minutos, 12 minutos de pregação para você entender só isso. Um termo que está aqui. A tampa do propiciatório simbolizava Deus cobrindo o rosto para não ver e punir o pecado de Israel. O sacerdote saía depois dali, pegava um bode, fazia a mesma coisa, aspersão sobre ele, e alguém levava o bode para o deserto e deixava ele lá para morrer. Por quê? Porque eles tinham acabado de pedir perdão pelos pecados da nação, pecados não confessados, e o bode simbolizava esses pecados, sendo levados para fora da cidade, para fora do arraial, porque não poderia haver pecado no meio do povo de Deus. Então o bode simbolizava isso. Ele era levado para o deserto para morrer lá no deserto, fora da cidade, porque o pecado tem que morrer do lado de fora. Por isso que Jesus morre fora da cidade. Ok? E é por isso também que na hora da morte de Jesus, ele diz, antes um pouco, se possível, afaste de mim esse cálice, porque ele está relembrando o bode expiatório. Ele sabe que no momento da cruz, ele vai ter que ficar distante do Pai, porque o Pai se afastava. Era a ideia do afastamento. O pecado está nele, não pode, eu não posso ter contato com ele. Então essa é a ideia. Jesus fica sozinho na cruz. E pela primeira vez na sua existência pura, ele está longe do Pai. Por isso que ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, tem que ficar longe do meu Pai. É justamente isso que acontece. Ok? Bem, agora a gente começa a entender melhor o que Paulo está dizendo aqui. Vamos ler o texto de novo para a gente entender melhor agora. Nós temos que ter essa noção do Velho Testamento, senão a gente não consegue entender Romanos. Mas agora sem lei, Romanos 3:21. Ou seja, sem lei. A lei agora não tem mais. Não existe mais essa lei para simplesmente condenar. Nós não temos mais isso. Sem lei agora tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a lei e os profetas já indicavam que seria assim. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O que Paulo está nos ensinando aí? Queridos, Paulo queria deixar claro para os romanos, de uma vez por todas, que a lei, tentar fazer a coisa certa simplesmente, não salvava ninguém. E ele mostra isso, inclusive falando do propiciatório. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não se lembram como é que é a situação lá no Velho Testamento?
Vocês não sabem disso, que no pacto antigo, o camarada quebrava a lei, e ele tinha que ir ao templo, fazer a propiciação, receber o perdão, e depois ele quebrava de novo, isso não acontecia de novo. Ou seja, está claro que por conta da lei, ninguém vai ser salvo, porque você tem que voltar sempre lá, e se Deus não perdoasse, nós estaríamos perdidos. Basicamente é isso que Paulo está dizendo aos romanos, e ele está dizendo, mas agora, isso passou, através da fé em Cristo, ele morre em nosso lugar, e isso acontece de uma vez por todas. É para isso que Paulo está caminhando. Ele está dizendo que agora estamos vivendo um novo momento, por isso que ele diz, mas agora, só que isso só é possível, guarde aí no seu coração, a partir do momento que você percebe que você não tem condições nenhumas de conseguir isso através de você mesmo. Paulo está dizendo para a gente, ninguém pode vir a Cristo e ser salvo sem contemplar, sem reconhecer a própria falência espiritual. Ninguém será salvo pela lei. Ninguém vai fazer isso pelas próprias obras. Já não era assim no Velho Testamento, que simplesmente tipificava o que Jesus ia fazer. E agora Jesus fez. Agora é somente pela fé. Isso é muito interessante, porque o argumento de Paulo, por todo o capítulo 2 até agora, foi deixar claro que a lei serve apenas para condenar homens. Os judeus achavam que tinham a lei, por isso estavam salvos. Jesus vem e diz, não, pela lei não. E Paulo vem e corrobora, não vai ser salvo pelo que você faz. Você depende da graça. Queridos, sempre foi dependência da graça, porque o homem nunca conseguiria cumprir a lei completamente. Então o que o sacerdote tinha que fazer uma vez por ano? Chegar lá e pedir perdão, porque tinha pecado que as pessoas não confessavam. Existiam pecados que as pessoas nem viam. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem consciência de todos os seus pecados que você cometeu desde o primeiro pecado até hoje? Então a coisa não mudou muito. Percebeu que mesmo que você confesse todos os seus pecados, ainda vai ficar pecado para trás? E o problema todo não é o fato simplesmente de nós esquecermos, é o fato de que Deus conhece todos eles, todos os nossos pecados. E aí uma perguntinha básica para você: se todos os pecados que você esqueceu até agora fossem colocados numa balança, essa balança pesaria muito ou pouco? Por isso que eu sempre defendo aqui para você que confissão não resolve o problema do pecado. Você pode confessar. Você confessa para quê? Para ser perdoado? Não, querido. Você já foi perdoado. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a nossa cédula de dívida foi rasgada na cruz. Nós já fomos perdoados. Então para que a gente confessa? A gente confessa para tratar isso espiritualmente diante de Deus. Para que Deus nos trate. Para que nós possamos conversar sobre o nosso pecado com Deus e mudar. É para isso que a gente confessa. Porque Ele é fiel. A Bíblia diz, antes de ser justo, a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, na história de Israel, nunca um sumo sacerdote entrou para pedir perdão no Santo dos Santos pelo povo e Deus disse, não, eu não vou perdoar. Porque se isso acontecesse, o sumo sacerdote morria. Ele já entrava com uma corda justamente para alguém puxar, se Deus não perdoasse. E nunca na história Deus disse, não, eu não vou perdoar, vou matar todo mundo. Porque a Bíblia diz que mesmo quando o povo é infiel, Deus continua fiel, a parte dele Ele faz. Entende? Mesmo quando você não confessa, a parte dele Ele faz. O que Ele garantiu para você? Que se você tem fé de verdade em Cristo, você será salvo. De maneira nenhuma Ele o lançará fora.
A gente não caminha com esse peso. Ah, meu Deus, será? Não. Eu não tenho dúvida. Por que eu não tenho dúvida? Porque o meu Jesus prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele vai terminar a obra que Ele começou. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Ele vai terminar. Eu olho para mim, eu falo, meu Deus, mas tem tanta coisa que ainda tem que... Mas ao mesmo tempo eu lembro assim, mas eu estou na estrada. O que eu não consigo, agora eu vou conseguir um dia. Eu olhei para mim um dia e eu pensei, eu nunca vou conseguir vencer algumas coisas. E elas já foram vencidas. Eu achei, eu olhava para mim e pensava, nunca, isso eu nunca vou mudar, isso não tem condições, eu nunca vou conseguir ser assim. Esses dias alguém falou para mim assim, nossa, eu acho o irmão tão sereno. Eu falei, gente, eu sempre quis ser sereno. E a pessoa me achou serena. Ou seja, eu ainda não sou, mas eu estou no caminho. Não sou aquele sereno, não sou. Falar que eu sou assim, um poço de calmaria, não sou. Mas eu também já não dou um bicudo em algum lugar e xingo, não. Eu já estou bicando, falando assim, ô glória, coisa boa, hein, que legal, você está aí no meio do caminho. Oi, nós, né? Antigamente, ô inferno, rapaz, que negócio, sangue italiano. Não, nada disso, já melhorei. Só que agora é o seguinte, deixa eu explicar um negócio para você. Vamos confessar pecados. Daqui a pouco passo o microfone para você, tá certo? Vamos confessar pecado. Antigamente, acontecia alguma coisa, eu já mudava a cara, todo mundo percebia. Não, agora, pelo menos o aparente eu já trabalhei. As revoluções acontecem de maneira interna, sem que ninguém perceba. Já evoluí. Antigamente todo mundo percebia. O cara ficou nervoso. Hoje ninguém percebe, só eu. E vou dizer uma coisa para você. Antigamente era todo dia. Hoje está só uma vez por mês, gente. Significa que eu estou no caminho. Você também está? Ele é fiel. Ele vai terminar a obra que ele começou. E olha, sabe quando é que vai melhorar mesmo? Quando você morrer. Aí ele acaba de dar o toque final. Fica tranquilo. Ninguém vai chegar no céu brabo. Ninguém vai chegar lá falando assim, eu quero uma audiência aí, chama João aí, chama João. Ninguém. Você sabe como é que nós vamos chegar no céu? Assim, pode entrar na minha frente. Oi, vai você. Não, vai você. Não, vai você. Né? A gente vai chegar assim, lindo. Porque ele vai terminar a obra que começou. Só que antes de qualquer coisa, nós temos que reconhecer a nossa falência. Nós temos que reconhecer que nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Gente, eu nunca consegui ser calmo, só consegui ser calmo depois que eu me converti. A Bia brinca comigo o seguinte, não, você não é calmo, você está até lerdo. Porque a esposa fala na lata, né? De vez em quando eu falo, vamos orar, hein? Você acha da gente orar? Né? Antigamente, tal. Agora não, só vamos orar por isso. E a Bia vira, vamos orar por isso. Que dia que você vai arrumar o chuveiro? Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Milagres acontecem, né? Paulo destrona esse argumento de que os judeus não eram tão perdidos quanto os ímpios. Atenção, membros de igreja que nasceram na igreja, né? Existe um argumento hoje em dia que diz o seguinte, não, mas nasceu na igreja, né? Está garantido, tá não. Não está não. Se não se converter, viu, Sara? Vai chamuscar do mesmo jeito no fogo, não tem conversa. Todo mundo. Tá, Luísa? Saiba disso. Rebeca, percebeu, João? Se não se converter, Wesley, cada um será salvo pela própria fé. Deus não tem netos. Esquece isso não, Deus só tem filhos. Ninguém vai entrar no céu pela fé do pai aí. Esquece a ideia.
Isso não vai acontecer. Que a gente olha para Atos 13, abra sua Bíblia aí, estou caminhando para o final, me dê só mais meia hora. Atos 13, os novatos, ou seja, perdemos o almoço, não vai acontecer hoje, né? Atos 13, 39, vamos ler 2 textos aí, para a gente começar a caminhar começar a caminhar não, eu já vou terminar mesmo, né? Essa introdução falando do tabernáculo me quebrou as pernas aqui, irmãos, porque eu não consegui depois dar todas as explicações que eu precisava, eu gastei o tempo inteiro falando na introdução. Mas Atos 13, 39, a Bíblia vai dizer, por meio dele, Cristo, todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Percebeu? Que a lei não justifica, é a fé. Engraçado que se você pegar a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, capítulo 11, não está escrito lá, pela lei, Abraão, não está escrito assim. A Bíblia diz que pela fé, mas não era a época da lei? Era, mas você tinha que ter fé na lei, que ela era oriunda de Deus, e obedecer porque foi Deus que mandou, então é fé do mesmo jeito. E hoje, nós cremos em Cristo, isso significa que o que Cristo diz para fazermos, nós vamos obedecer, só que, preste atenção, você não consegue obedecer por si só. Se você tentar fazer isso com as suas próprias forças, você vai gastar toda a energia do mundo e não vai conseguir fazer. Porque Deus não opera em nós só obedecer, não. É tanto querer quanto o efetuar. Para eu conseguir obedecer, preste atenção, porque agora está falando alguém que veio do mundão, da coisa podre. Para eu conseguir obedecer, porque eu não queria obedecer, eu tenho que mudar alguma coisa aqui dentro. Porque eu não queria obedecer. É por isso que tem gente que fala assim, olha, não dá para mim esse negócio de igreja. É claro que não dá para ninguém. Se não mudar o interior aqui, ó, se não virar a chave, porque aqui você tem uma chave, deixa eu dizer uma coisa para você tem uma chave, que ela naturalmente, quando você peca pela primeira vez, que quando você ainda não peca, ela está viradinha para Deus, assim. Aí você peca, ela faz assim, ó, está virada para o inferno agora. Pecou pela primeira vez conscientemente. Agora está virada para o diabo, para a vontade da carne, para os seus desejos, para o seu ego. Para você conseguir andar com Deus de novo, essa chave tem que virar de novo. Por quê? Porque a sua tendência é mortal, a sua tendência é pensar em você acima de todas as coisas. E para que consigamos, olhei um negócio ali agora que eu fiquei incomodado. Desculpa, irmãos, mas se eu continuar incomodado, eu não consigo pregar. Ô, Rebeca, você está muito próxima do João aí, separa um pouquinho, separa. Muito juntinho. Cadê o Ronaldo, gente? Estou muito preocupado, coladinho, ombro a ombro, assim. A Renata não está aí não? Cadê a Renata, gente? Gente, a Rebeca ficou branca, Sara. Empalideceu. Estou brincando com vocês, meninos. Mas orem bastante, tá? Orem primeiro. Pelo menos uns 18 anos, certo? Vamos lá. Se eu não entrego... a Renata está ali. Renata está de frente, gente. Eu estou achando que a Renata está dormindo. Ela está de frente com um binóculo na mão. Quando a gente percebe a nossa situação, olha, eu não tenho condições de fazer isso aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você chegou ao melhor lugar do mundo. Não dá para mim, gente. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Isso é muito complicado, eu não consigo. Opa! Top! Agora você entendeu o negócio. Porque se você achar que consegue, você já começou errado. Consegue mesmo não. Sem a ajuda de Deus não consegue. Se Deus não entrar com providência e virar a chave, você não consegue fazer. Sua tendência é sempre para longe de Deus. Mas agora, nós podemos andar com Deus em Cristo. Só que aí, lembra do tabernáculo? Lembra?
para entrar na presença de Deus tinha que ser santo. Como é que você vai entrar agora? Aprontou todas, como é que entra na presença de Deus para caminhar com Ele agora? Jesus diz, tome o jugo comigo, lembra de Mateus? Tome o meu jugo, que é suave e leve. Isso significa, o que era o jugo? Um pedaço de madeira, você colocava 2 bois presos ali para puxar alguma coisa. E Jesus está dizendo assim, ó, entra do meu lado aqui no jugo comigo. Como é que eu entro naquele jugo? Se eu pequei e fui destituído da glória de Deus, eu não posso mais estar na presença de Deus. Eu tenho que ser justificado para isso. Deus tem que anular os meus pecados para que eu possa entrar do lado de Jesus no jugo e caminhar com Ele. E como é que Ele anula? Quando eu reconheço que eu sou muito sujo e que eu preciso do perdão de Deus para a minha vida. Paulo está dizendo para os judeus que estavam na igreja de Romanos, vocês precisam reconhecer isso. E os judeus deram um trabalho, porque eles se viam como os melhores seres humanos do mundo. Paulo está gastando até agora 3 capítulos de Romanos para explicar aos judeus, ei, vocês não são a última bolacha do pacote. Falei bolacha. É que se eu falo biscoito, você não vai entender direito? Não são. Vocês não são os lindinhos do papai. Não. Vocês são podres. E se não houver fé em Cristo, vocês estão condenados. Ele gasta 3 capítulos para explicar isso. Gálatas 2, para a gente terminar. Gálatas 2, versículo 16. Sabemos, Gálatas 2,16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Está vendo? Praticando a lei, ninguém recebe perdão. Mas mediante a fé. Em quem? Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Você tentando fazer a coisa certa por você mesmo, você não vai conseguir. A única maneira é entregar o seu coração a Cristo e dizer para Ele, Senhor, eu não tenho condições de fazer, estou falido espiritualmente, mas eu me entrego ao Senhor, vou viver para o Senhor, para fazer a Tua vontade, pela fé, eu vou caminhar contigo, eu vou entender que preciso, que vou me alimentar do pão da vida, da água da vida, vou viver te obedecendo, porque Tu és o meu Senhor, vou caminhar pela fé, te obedecendo, e creio que assim, o Senhor vai me dar condições de mudar, porque eu por mim mesmo não consigo, não tenho como fazer isso. E é aí que a pessoa se entrega a Cristo. Ela diz, Senhor, faz a obra em mim, porque eu não consigo fazer, eu já reconheci que eu não consigo, pela lei eu não consigo fazer. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Estamos longe, afastados, sem Cristo. Precisamos de Cristo para retornar. Que nós possamos pensar, até porque o início da carta de Paulo é um início extremamente evangelístico. Você que hoje entendeu o Evangelho, percebeu sua falência, e sozinho você não consegue, tem uma boa notícia para você. O véu se rasgou quando Cristo morreu na cruz. E agora você pode entrar, pode ter intimidade, porque o sangue que era jogado na tampa do propiciatório, agora é jogado sobre a sua cabeça. E você pode entrar na presença de Deus com o sangue de Cristo sobre você. Ele morreu no seu lugar. Quando nós nos entregamos e cremos nisso, e passamos a andar com Ele, podemos ter certeza de que a obra começou,
e ela um dia será terminada. Amém, meus irmãos? Estamos caminhando para o céu, perdoados, se é que de fato o sangue de Cristo está sobre nós. Se nos entregamos de todo o coração, Ele está. Creia nisso e siga tranquilo com o seu Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado por tudo aquilo que entendemos hoje, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, por tudo que é a tua palavra para nós, muito clara, muito evidente de tudo aquilo que precisamos fazer. Abençoe, ó Deus, nosso entendimento nessa caminhada, procurando conceber uma das maiores doutrinas do Novo Testamento, a justificação. Obrigado, porque através de Cristo somos justificados. Nosso passado é apagado, até o pecado que vamos cometer é apagado, porque Cristo já morreu de uma vez por todas por nós. E nós te agradecemos por tão grande rasgo de amor. Obrigado, Deus, por tudo que fizeste através do teu Filho. Tu és o nosso supremo amor. Entregamos a nossa vida para o Senhor, porque tu primeiro entregaste o teu Filho a nós e por nós. Obrigado porque Ele morreu no nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores, sem nenhum valor, completamente destituídos da tua glória, ou seja, afastados, marginalizados, alheios, escanteados da tua presença. Mas agora somos reaproximados através do sangue de Cristo. Senhor, que tenhamos fé para continuar nesta caminhada, esta obra que está sendo feita em nós. Te agradecemos, porque naquele dia estaremos todos louvando nos corais celestiais, porque tu nos resgataste. Te agradecemos, obrigado pela salvação. Oramos em nome de Jesus Cristo.